para nos ensinar quem foi o Osório Peixoto, o grande homenageado do ano aí pelo governo Rosinha, o CEPOP, que leva o seu nome, Osório Peixoto, no final, e ele veio contar conosco um pouco da trajetória desse escritor, poeta do nosso município. Avelino, obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa. Quem foi o Osório Peixoto? Bom dia. Primeiro, bom dia, Vitor, bom dia, Grande, bom dia a todos os seus telespectadores, ouvintes. Eu sou um deles, eu ligo lá, né, tem no blog, está lá, João no microfone, aí eu fico ouvindo, tem o padrinho ali e tal. Assistindo lá. Tá vendo, João, a importância assistindo do blog? É verdade. E eu acho interessante. Agora, temos que continuar falando, não é? Com respeito, é claro, às autoridades, que temos que ter sempre, mas continuar cobrando a nossa praça do Parque Jockey Club. É verdade, Avelino, é verdade. Nós estamos esquecendo, não pode. Não faço não, é verdade. Se não deu para fazer, Rosinha fez muitas praças, boas praças, inclusive com quadra coberta e tudo mais. Mas espero, já que não deu para fazer nesse governo, que agora, com mais tranquilidade, eu acho que se eles ganharem o governo novamente, nós não deixarmos isso morrer e que faça a nossa praça do Parque Jockey Club. Avelino, e teve um vereador que veio aqui que prometeu, falou, não, eu vou colocar uma emenda lá. Não, eu vou dizer assim, Albertinho, foi o único que prometeu. Porque uma coisa é você falar, vou ver. Agora, eu vou pedir, prometeu, e político já não tem a fama muito boa de prometer. Albertinho falou que ia fazer. Não, que semana que vem o secretário de obra vai vir aqui ver esse espaço. Aí que... Então, eu acho que nós temos... Nossa comunidade aqui fica... Eu acho que nós merecemos, é um bairro antigo, já discutimos isso aqui. Eu faço a mesma defesa de vocês sabem disso, que nós tenhamos. O Tarcísio Miranda, que é pequenininho, é um bairro pequenininho, tem uma praça grande, boa. Pois é. E o Jockey Club imenso, né? Precisa ter também, claro. Não tem uma praça. E o interessante é o seguinte, que agora já é o 1, o 2, o novo, o que já está juntando com a Penha. Se for juntar todos os jockeys que são separados, não tem nenhum. Olha, nós temos, eu acho que o mesmo número de eleitores, ou próximo, porque eles pegam os eleitores de Dores de Macabu para eles, então acaba sendo um pouco mais que o Jockey Club. Nós temos o mesmo número de eleitores de Quissamã. Sim. Ou seja, a importância do grande jockey, né, incluindo o novo jockey, o grande jockey é muito grande, não só pela quantidade de moradores, como eleitoralmente. Não, eu vou dizer mais a você, Italva, são 15 mil eleitores, o jockey tem acima de 16 mil, nós passamos com um tapa nas costas de Italva, uma cidade inteira. Então, quer dizer, mas vai acontecer. Você sabe que essas ruas que foram abertas, né, que agora vão ser melhoradas, a questão do CEPOP que fica aqui próximo e tal. Então, tudo isso vai fazer com que a gente desenvolva e não podemos desenvolver sem uma praça digna para que os moradores de todo o Jockey, né, possam, com suas famílias e tal. Mas vamos lá falar de Osório. Vamos falar de Osório. Olha, o Osório, a prefeitura fez eu não vi ainda, só vi no computador que a Rosinha determinou que fosse distribuído no CEPOP alguma coisa pelo homenageado, né? Porque as pessoas mais novas não conhecem, e mesmo para a gente que conhece, ter alguma coisa que guardar. E foi feito de maneira assim, muito elegante, muito bonita, um prospecto, acho que em 4 folhas, né? Num tamanho razoável, sobre Osório, com poemas de Osório, né, um poema social, porque o Osório era uma pessoa combativa, né, e fez um poema aí que mais chamou a atenção da comunidade de Campos, até de fora, foi o poema Nascimento, onde ele fala sobre o cara que vive numa desgraceira, só ganhando pouco, cortando cana, trabalhando na roça, cheio de filho, e morre, e ele diz que será muita sacanagem se o céu não existir para esse sujeito, entendeu? Quer dizer, tem que existir um céu, uma vida melhor, de tanto sofrimento. Então, o Nascimento, eles colocaram um poema de amor, né, falando sobre poema e tal, quer dizer, os dois lados, né, de Osório como poeta, e além da vida dele, e uma foto bonita e tal.
e não sei se foi distribuída no CEPOP, mas que será distribuída para a comunidade saber quem era Osório. Isso é muito importante. E fui chamado para ajudar nisso, porque poucas pessoas têm informações. Por exemplo, o professor Orávio, que é o secretário de Cultura, que está com o pé na cova, quer dizer, a qualquer momento o cara morre, as pessoas vão ter uma correria para catar coisas de Orávio. Porque a gente não pensa que o cara vai morrer amanhã ou depois. Sim. E acontece com qualquer um de nós, né? E eles têm uma importância cultural enorme. É o caso de Osório, Arthur Gomes, o próprio Orávio, Maria Helena Gomes, tantos outros escritores, poetas, artistas da nossa terra, que a gente não vai fazendo porque não pensa que o cara vai morrer. E, de repente, ele morre, como foi o caso que estava lembrando agora há pouco de Prata Tavares, e às vezes cai no esquecimento porque a gente não resgata, não divulga a memória dessas figuras, né? E assim foi com o Osório. E eu fui chamado e falei assim, não, eu tenho bastante coisa de Osório, vamos falar um pouquinho. Então eles pegaram, fizeram um trabalho excelente. Osório, eu conheci o Osório com caspa, né? Sempre caspa, muita caspa. Osório era muito desleixado, gostava de uma cachaça, né, com um tira-gosto, né, e a gente fumava muito, e a gente andava nas ruas, sempre jornalistas ao mesmo tempo, embora ele bem mais velho que eu, uma experiência fantástica como jornalista, porque ele conseguiu ser jornalista de vários jornais do Rio de Janeiro e de Campos, né? E escrevia até em jornal pequeno, né, menores, assim como o São João da Barra escreveu, jornal colegial. Ele não ligava para essa coisa assim, não, eu sou Osório, né, e tal, aquela imponência, nada disso, é muito simples, meio jogadão e tal. E ele, com essa importância toda, andava com a gente, nos ensinava muito sobre a cidade, sobre as pessoas e tal, e falava o que pensava, né? Aí eu vou, por curiosidade, falo assim, pô, mas esse cara é muito estranho. Aí morava ali, acho que na Rua do Leão, uma casa pequena, tipo meia água e tal, né? Chegava lá, papel para tudo quanto é lado, tudo jogado e tal. Não tinha uma pessoa que cuidasse de Osório. Osório nunca foi uma pessoa no sentido de família, né? De esposa, filhos, aquela coisa convencional que a gente entende como família. E as mulheres eram apaixonadas por Osório. As mulheres gostam dessas coisas, né? As mulheres apaixonadas, porque o Osório, rapaz, é uma pessoa boa demais. O Osório é o poeta, né? E o poeta tem essas coisas, então não tem beleza física, não tem idade, tem nada, né? E tal. E eu falava, como é que esse pessoal gosta de Osório? O Osório tem jogado e tal. Mancava um pouquinho, né, da perna, ele tinha um defeito na perna e tal. Aí fui procurar saber o Osório, rapaz. O Osório tinha sido do Partido Comunista, o Osório combateu muito. O Osório é das poucas pessoas, né, que conseguiu, pela quantidade de assinaturas na época da campanha pela paz mundial, né, na Segunda Guerra Mundial, ele consegue, acho que da ONU, um certificado, né, como um dos membros importantes do mundo, né, na luta pela paz. Acho que o de Estocolmo, foi o encontro de Estocolmo, né, que estabeleceu essa luta, né, pela paz, para o fim da guerra e tudo mais. E ele, então, ele no Partido Comunista, ele lutou muito pelos trabalhadores, principalmente aqui, ele sentia muito em relação ao sofrimento das pessoas que trabalhavam no corte de cana, das famílias que trabalhavam no corte de cana. Na época não tinha ainda a questão do boia fria, as pessoas ainda moravam na roça. Depois que as pessoas vieram para favelizar a cidade, aí já, vamos dizer, a década de 50 e tal, Osório chegou a cortar cana para sentir, né, como escritor, como ser humano que era, e como político, não no sentido eleitoral, né, mas de ação política, o que era cortar cana, o sofrimento de cortar cana. Ele foi cortar cana e escreveu muita coisa em defesa desses trabalhadores e ia para as ruas, né, inclusive pichar muro pelo Partido Comunista e tal. Quando veio o golpe de Estado, Osório reage como pode, no sentido, assim como outros jornalistas da época e tal, mas a censura muito violenta,
e tal, ele sente, né, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa ruim com ele, como aconteceu com vários companheiros. Ele vai para a Ilha da Convivência, final da década de 60, no meio do Médici, né, da ditadura Médici, ele vai para lá e mora um tempinho lá na Ilha da Convivência. E ele se dá bem com todo mundo. O Osório nunca ligou para dinheiro, para roupa, para carro, né, para essas mordomias que a vida pode lhe dar, principalmente um cara que tinha fama como ele e reconhecido profissional como era, não só como jornalista, já como escritor também. E acabou saindo um dos grandes romances da nossa região, que eu espero que a gente agora, né, com essa homenagem do CEPOP, faça com que esse livro seja reeditado pela mesma livraria que foi a José Olímpio, editora, para que a gente possa ter nas escolas e tudo mais, que a Ilha da Convivência, o Vitor, acabou. A Ilha da Convivência tinha muita gente, era grande. Com a invasão do mar, né, o Paraíba perdendo força e tudo mais, a Ilha da Convivência ficou nada, não tem quase nada ali, né? E as pessoas não fazem ideia de como aquilo era grande e movimentado. Foi quando Osório morou ali e contou as histórias da Ilha da Convivência no romance chamado Mangue, lançado pelo Zé Olímpio, e eu acho que é um dos grandes romances que nós temos, que deve ser, vamos dizer, resgatado, que os professores devem trabalhar, né, porque se trata não de campos, mas da mesma região, né, que é o caso do São João da Barra e da Ilha da Convivência, e do Urural da Lapa, que ele resgata uma lenda e consegue fazer dessa lenda nacional, que até então não tinha. As lendas, você sabe, as lendas, você vai falar das lendas do Amazonas, do Rio Grande do Sul, nas escolas a gente aprende as lendas fora e tal, menos o rural. E o Osório consegue colocar o rural, eu acho que hoje tem até em dicionários o rural da Lapa, como uma lenda importante no contexto nacional. E estava apagada essa lenda do rural. E hoje todo mundo, Campos, hoje inteira conhece o rural, sabe da lenda do rural, fazem peças de teatro sobre o rural, não é? Tem um site chamado Rural. É verdade, o rural passou a ser comum por causa de Osório. Além de mais de 20 livros que ele escreveu. E Osório, eu conto um episódio que vocês até pegaram, até reproduzindo no meu blog a matéria que vocês fizeram para o site Rural, né? E que lembro, até trouxe aqui, porque eu não sei se vocês falaram isso aqui na TV, que são passagens interessantes. Vocês só cortaram a questão do Alaí Ferreira. Que isso também é importante, rapaz. Ninguém discrimina o Osório por ter feito um livreto para a campanha de deputado do deputado Alaí Ferreira, que ele era radicalmente contra, nós éramos contra. O Osório sempre foi muito ligado, ao contrário, aliás, o Garotinho e o Rosinha sempre foi muito ligado ao Osório, entendeu? Sim. Porque o Osório é mais velho, o Osório estaria fazendo hoje 81 anos, né? Então, e o Garotinho e o Rosinha, quando começou a namorar, era nosso grupo, ela tinha 16 anos, ele tinha 18 para 19, né? Ele é quase 3 anos mais velho que ela. Então, eles conheceram o Osório e se apaixonaram por Osório. Todo mundo se apaixona por Osório, se apaixonava por Osório, né? Não só no sentido sexual, né? De amor, passional, mas sim pelo poeta, pelo que representava, né? O Osório é uma pessoa muito querida. E Garotinho e Rosinha se apaixonaram por Osório, assim como eu, como tantos outros, mais novos, e eles tinham, quer dizer, uma ligação muito estreita, né? E como, num momento difícil, o Osório fazer um livreto de cordel para a campanha de Alaí Ferreira. Aí ele pediu o seguinte, que ele precisava de dinheiro. Eu quero receber meu dinheiro, mas não bota meu nome nesse negócio, não. O cara, realmente prometeu ele não colocar, mas na hora de lançar o livro, faz um agradecimento ao Osório. Todo mundo ficou sabendo. O Osório ficou muito envergonhado e tal. Depois ele mandou tudo às favas e falou, olha, é isso aí, eu precisava do dinheiro, acabou e tal, e tal. E todo mundo sabia que o Osório... Naquela época era o dia de fazer campanha sem dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Não sei como é que é. Aí tem um outro, rapaz, essa foi demais, quando a gente chega no rodoviário, a gente andava muito junto. Aí eu
Chegamos na rodoviária, rapaz, eu sem dinheiro, jornalista ganha dinheiro aonde? E ele sem dinheiro. Só que eu não bebia, nunca bebi cachaça e tal. E ele gostava de uma cachaçinha, nunca viveu bêbado, não, entendeu? Mas ele é uma cachaçinha tira gosto. Chegou na rodoviária, aquele pé sujo, e pede pro cara lá, dá uma cachaça. Deu a catalagada, o tira-gosto, e não tinha dinheiro para pagar, nem eu. Aí, ele com os livros, ele sempre andava com os livros, ele vendia os livros, ele, nonô, né, botava os livros debaixo do braço. Aí, ele, sem dinheiro para pagar o garçom, ele dá, o rapaz que trabalha no barzinho, dá um livro para ele, ó, segura aí e tal, muito bom o livro e tal, ele elogiava. Aí, o cara, a expressão, só sendo filmado ou teatralizado, o cara olha o livro, faz assim, mas, senhor Osório, a pessoa não tem o costume de ler, né, de valorizar o livro, né? Senhor Osório, para que eu quero um livro, senhor Osório? Aí devolveu o livro para ele e falou, depois paga. Quer dizer, então se a coisa ali era R$2, o livro valia 20. Quer dizer, né? Mas não tinha importância para a pessoa e tal. E ele era assim. O Niltinho, o pai de Niltinho, Nonô, Nonô também compunha, Nonô é compositor e tal, muito amigo de Osório. E Osório não conseguia vender, porque chegava na praça, ele dava tudo, os livros dele. É sério, ele não sabia dizer não, né? E tal. Aí botava o Nonô para vender, Nonô botava na sacolinha e vendia. E vendia bastante, ele conseguia. Ele chegava, olha, é o livro de Osório, o nome do Osório, tal. Aí vendia. E aí ganhava um dinheirinho. Aí ele fazendo a propaganda do livro dele, um livro muito bom. Aí você vê a quantidade de livros dele, eu trouxe aqui alguns, mas ele tem mais de 20 e poucos livros. Eu falei, Osório, todo livro seu é muito bom. Eu falo que eu penso também. Todo livro seu é muito bom, eu não entendo isso não, porque geralmente tem um... Que é mágico. Ferreira, se eu não falo que é muito bom, você imagina o cara que vai comprar o livro. Tem que ser. E para findar um negócio interessante de Osório, é o seguinte, quando o Garotinho nomeia Osório vai fazer o que no governo? Não pode ser burocrata. Essa relação política, né, o Osório também detestava muito, essas negociações políticas. Então, o que faz com o Osório? Nomeia o ouvidor do povo. O Garotinho criou isso aqui, né, a ouvidoria do povo. E realmente funcionava. Botou lá um gabinete, acho que no Vila Maria, botou ali, e o Osório, ninguém melhor do que o Osório para ouvir o povo. Porque ele tinha essa ligação direta com o povão mesmo, tá? Fazia fila para falar com o Osório. Aí o Osório já terminou, nem chegou no final, terminou o primeiro mês, eu acho. O Osório chega para mim, Ferreira, não aguento mais não. Não aguento mais, é muita coisa, as pessoas pedem tudo, etc, e eu não tenho um centavo, termina, eu ainda acabo devendo. Eu falei, mas o que está havendo? Pô, o cara chega lá, não tem dinheiro para pagar a luz, comprar o gás e tal, aquelas dificuldades todas. Eu dou o dinheiro, eu falei, não entendi muito bem, sentei um dia lá de Osório, fiquei uns 2 dias com ele ali, ele vendo, ele atendeu o pessoal. Rapaz, o Osório, coitado, ele pegava o dinheirinho dele, é a R$10, R$20, R$30 e tal. Se deixasse, o salário dele não dava uma semana de ajudar as pessoas. Então, ele não queria ser por ele. Ele falou, não dá, era tanto problema que tinha que ele dividia o que tinha, né? Hoje, eu acho que seria diferente um pouco, porque a prefeitura, com muito mais dinheiro, não tinha dinheiro, né? Eu não sei se vocês sabem que, na época, anualmente, eram 35 milhões. Anualmente. Né? 35 milhões. Dá quanto? São 2 bilhões, um pouco mais, né? Eu sei lá quanto que dá. Muita porcentagem. Nem é por dia. Por dia daria 1 bilhão por ano, por mês, né? 3 vezes 3, 9, 1 bilhão. Quer dizer, seriam 35 milhões por meio-dia. Sei lá. Não, por mês, por 15 dias. Então, o orçamento de um ano inteiro era 15 dias. Então, era difícil ter alguma coisa de programas que atendessem essas pessoas. Hoje ainda teria. Então, o dinheirinho dele ainda serviria. E depois vieram outros prefeitos, não demitiram e tal. E para findar o seguinte, ele se apaixona por Gracinha. Gracinha conseguiu dar banho ao Osório, vesti-lo bem, andar sempre limpo, passado. Não teve mais caspa, nunca mais apresentou caspa. Ficou bem apessoado, né? Ficou até mais bonito, mais velho, mas mais bonito. E passou a frequentar muito o Espírito Santo. E escreveu não sei quantos poemas para Gracinha. Gracinha foi a grande paixão, olha só, depois de velho, foi a grande paixão da vida dele.
Hoje tem esse negócio de terceira idade, e é verdade, você pode se apaixonar com 70 anos, 80 anos. O Osório, rapaz, já tinha 60 anos, mais de 60 e poucos anos, quando ele consegue encontrar, né, a sua grande paixão da vida, que foi Gracinha, que é a viúva dele, né, que teve agora aqui na homenagem a ele e tal, que é uma excelente pessoa, e aquela pessoa cuidadosa, cuidou de Osório até o final dos dias, e hoje, quer dizer, ela recebe as homenagens para Osório, e ela como partícipe dessa vida, né, de Osório, e vê o carinho que Campos toda tem com ele, ela é do Espírito Santo, né, mora em Cachoeiro de Itapemirim, e o carinho que todo mundo tem por Osório, e pela história rica, a história política, não eleitoral, ele nunca teve esse envolvimento, né? Mas a história política a favor do nosso povo, e tudo que ele escreveu, tudo, é impressionante. Inclusive, quando escreve Copacabana, ele é o primeiro cara que eu vi, resumindo, a história de Copacabana. Desde a chegada das embarcações, da Nossa Senhora de Copacabana, ele escreve a história que é a Copacabana no Impelo, né, no Rio de Janeiro. E conseguiu, um escritor do interior, lançar livros por editoras importantíssimas, como a Imago, editora, que só lançava livro de psicologia, né? A Imago, romances de psicologia, a obra toda de Freud e tal, lançar o Rural da Lapa, em 74. E a José Olímpio, que é uma das maiores editoras brasileiras, mais famosas e tal, lançar os livros de Osório. Inclusive, Copacabana no Impelo saiu pela José Olímpio. Então, quer dizer, ele ganhou essa notoriedade, essa importância a nível nacional, com amizades enormes, não é? Foi condecorado mais de uma vez, não só pela ONU, né, pelo Partidários da Paz, como pela Casa José Martí, que é de Cuba, né, defensora dos direitos cubanos, na época, e de muita importância, e o prêmio que vocês citaram, inclusive, na matéria de vocês, o Alberto Lamego, que é a maior premiação de Campos, né, para um artista, para um escritor, para um homem de cultura, que era o Osório, ter recebido. E eu me orgulho muito de ter participado, porque eu sempre fui novo, o Vitor, e grande também, mais Vitor, que é mais novinho, e toda a minha relação na vida, minhas relações, inclusive políticas, de amizade mesmo e tal, foram com pessoas mais velhas, né, bem mais velhas. Osório foi uma delas, né? O Darcy Ribeiro, Neiva Moreira, outros que morreram, né? O Brizola não cheguei a ter intimidade, mas tivemos uma relação estreita, política e tal, e todo mundo que eu teria hoje 80 anos, mais de 80 anos, 90 anos, né? O mais novo é o Horávio, que tem 74 anos, está bem conservadão, né, e tal, mas 74. É um dos mais novos, porque eu sempre fiz amizade, Irineu Marins, Olavo Marins, João de Souza, que é meu tio e tal. Porque eu aprendo muito com os mais velhos, sempre soube, eu falo muito, mas eu sempre soube ouvir e aprendi muito com os mais velhos. E o Osório me ensinou muito, ensinou inclusive a ter carinho pelo outro, independentemente da questão ideológica, religiosa, cultural, entendeu? A ter amor pelo outro como ser humano, assim. Ele tinha muito disso e isso mexeu comigo e a gente andava junto, fizemos matérias. Até uma vez me aborreci, porque na escravidão da farinha tipiti, a farinha tipiti chegou a ser uma das mais famosas no Rio de Janeiro, uma das mais caras. Tal. E depois quando eu voltei para Campos, descobri que era aqui do sertão são-joanense, a farinha tipiti, que nem em Campos era vendido tão cara que era. Aí, denúncia de escravidão, eu vou lá, no sertão de Buena, São João da Barra. Era São João da Barra. Chego lá, rapaz, pessoal, escravidão mesmo, negócio de maluco. Aí, e o dono da farinha tipiti, que era um cara que tinha uma questão com o Banco do Brasil desde a Segunda Guerra Mundial, que pegou aquelas terras, morava, um barão, Ludwig Kummer, morava em Petrópolis. Nem aqui vinha. Quem tomava conta era o pessoal aqui e tal, quer dizer, ele não participava diretamente dessa escravização dos trabalhadores, morava em casas que eram seguras por madeiras lá de fora, assim, para a casa não cair, entendeu? Um negócio de maluco. Aí eu vou lá e faço a matéria e enfio o ferro no barão, né? Escravocrata, ainda mais que o cara é austríaco, alemão, enfio o pau.
A matéria no Monitor Campista teve uma repercussão enorme e vai parar no Rio de Janeiro. Você sabe como é que está. O cara sai de Petrópolis, o Barão, vê mas a figura do Barão é um negócio de cara altão, imponente, austríaco, tipo né? Tal, uma bengala, um negócio assim. Também, assim, chega aqui, rapaz, bonitão, né? Velho assim, mas bonitão, para dar uma coletiva, para explicar isso, tal, porque essa coisa repercutiu mal, né? Tal. O jornal, em vez de mandar a mim, manda o Osório fazer a droga da matéria. O Osório mais experiente, menos afoito, eu era muito brigão, porque nunca fui, mas o pessoal achava que era. Então, manda o Osório. Aí, o Osório chega lá, rapaz, ouve o Barão, o Osório se apaixona pelo Barão. Eu não estou sabendo, veja bem. Aí, falei, pô, Osório, mas o Osório não cobriu a matéria, quem cobriu foi eu, não tem aquela coisa de você ficar aquele e tal. Mas o Osório muito bom, o Osório sempre combateu esse pessoal, né? Falei, o Osório vai enfiar o ferro nesse cara, vou ver. No outro dia pega o jornal, rapaz, ele fez do poema, ele fez do Barão um poema. A figura do Barão, como é que o Barão andava, como é que... Fiquei um mês sem falar com o Osório, né? Entendeu? Ele tinha essas coisas. E não podia dizer nunca que o cara era a favor de escravocratas, o Osório. Ele era contra. Só que ele chegou lá, o poeta falou mais alto do que o jornalista. Aí você está trazendo vários livros aqui, né? Vários livros, se pudesse depois separar alguma, por favor. É para você ver, o Mangue, aqui não mostra não, né? Mostra sim. Ó, o Mangue, que é esse romance maravilhoso da José Olímpio. Aí tem Lírio de Aço é que tem o poema Nascimento, né? E ele dedica para os ladrões, os pivetes, os mendigos, as prostitutas, os enlouquecidos, para os velhos e esquecidos cortadores de cana, para todas as vítimas dos amargos canaviais brasileiros. Essa é uma linguagem que retrata bem o que Osório pensava. O galo favelado, né, que tal? Aquele negócio da Paraibuna Metais, que você era pequenininho, mas Paraibuna Metais foi a lama da morte, né, que veio aqui o Chaga Feio depois para beber água, esse é um episódio, né, para mostrar que a água era muito boa e tal, porque contaminou todo o Rio Paraíba e tal. Ele imediatamente, ele tinha isso. No outro dia do noticiário e a lama passando aqui e tal, Osório escreve A Lama da Morte, um cordel, e vendeu como água aí. E depois o assassinato do Luiz Gordo. O Luiz Gordo, né, era um bandido procurado, etc e tal. E as professorinhas, coitadas, que trabalhavam no sertão de São Francisco, eram as conveniadas, não era empregado do Estado, era um convênio que tinha que durava só 11 meses, não podia completar um ano. E não tinha dinheiro, salário mínimo, né? Na época do Chagas. E pegava carona. Os caras vão dar uma carona para a professorinha e para 2 merendeiras. Uhum. Só que a polícia já estava, não sabia que ele estava dando carona, e fizeram um cerco a Luiz Gordo, né? Que era um bandidão e tal. Hoje é café pequeno. Mas, pegou a ponte, General Dutra, e joga, quando o carro de Luiz Gordo passa, chega no meio da ponte, o trânsito para de um lado e do outro. E eles vão lá e metralham o Luiz Gordo. Só que também pega as merendeiras e a professorinha. Entendeu? Aconteceu isso? Aí o Osório vai indignado, não, né, e tal, faz Luiz Gordo, faz um cordel que vendeu como água. Então, quer dizer, ele era um escritor... Atual, né? É isso, do momento, ele pegava e tal, além de ter o mangue, romances, etc. E poemas trabalhados e tal, ele era um jornalista. Ele usava as palavras, né, embora lançasse livros e cordel e tudo e tal. Então ele fez... É porque quando nós pensamos em cordel, pensamos em algum poema, coisas que remetem ao passado. Ele conseguia transformar isso em atualidade. Atualidade. Ele pegava, então, A Lama da Morte é um exemplo, e do Luiz Gordo, mas em cima do fato. Os jornais... Aí os jornais, por mais que noticiassem bem, a cobertura bem, o cordel de Osório era mais completo. E não só pelo tino jornalista que ele tinha, ele conseguia em versos que era mais fácil de ler e guardar, contar todo o episódio, mas também contava da vida do Luiz Gordo, que os jornais não se preocupavam muito de pegar desde criança, como é que cresceu, as dificuldades da vida e tal, como é que você tinha se transformado num bandido, sempre tem, né, uma historinha passado ruim da pessoa e tal. Então, assim, essa figura
apaixonante com esses livros, uma quantidade enorme de livros e tal. E sobre a história de Campos, que ele era um apaixonado, né? Mesmo, de verdade. O último livro dele, lançado por ele, né? Porque tem um que é pós-mortem, né? Que está sendo lançado aí e tal, pela Gracinha. Também é sobre a história de Campos, são os 500 anos, né, do Brasil, e seria o Campos inserido nesses 500 anos da história de Campos, da história do Brasil. Então, é um pouquinho de Osório, né? Assim, que eu acho que, não sei se o telespectador... mas eu tenho certeza que está valendo ou já valeu o prospecto e o folder que está para ser distribuído. Isso, está para ser distribuído, que eu também quero ver, eu só vi no computador. Acho que já tá e a homenagem, olha só, quando Rosinha faz a ponte que liga lugar nenhum, como é que chama? Nada a lugar nenhum. Quando faz a ponte do meio, que é uma reivindicação muito antiga, porque a ponte Barcelos Martins, ela já não suporta o tráfego, né, intenso desde a década de 80, e ela não tem estrutura para aguentar as cheias do rio. Toda vez que o rio enche, ela, né, balança ali e você tem que interditá-lo. Você sabe disso, já várias vezes ocorreu. Então, é uma reivindicação antiga da cidade, principalmente de Guarulhos, fazer a ponte. Quando ela faz a ponte e o viaduto, tornou-se assim, de uma importância muito grande para a cidade. E o nome seria Osório Peixoto. Ela já tinha dito isso. Inaugurou a ponte, seria lá, Osório Peixoto, por lei. Só que o pessoal entrou na justiça, vocês se lembram de agora de arrancar as árvores, perto da Câmara, em paz, etc. Demorou quase um ano para aquela ponte retomar as obras e tal. Quando retoma, não dá tempo de terminar o governo e terminar a ponte. Ficou faltando um pedaço, que Cabral fez, né, terminou, e ele mesmo dá o nome de Rosinha à ponte. Aí Rosinha falou, gente, eu tenho que fazer algo que seja grandioso e que homenageie o Osório. Mas eu quero dizer, sabe por quê? Porque o CEPOB é a cara do Osório, não a ponte. Certo. Entendeu? Seria uma boa homenagem, tudo bem e tal. Rapaz, mas ali que você vai ter o desfile de boi pintadinho, de carnaval, onde o povão vai, e shows e tudo mais. Quer dizer, ou seja... a bandeira que ele defendia. Ele sempre defendeu isso. Porque o Osório, de elite, dessa coisa do conforto, de que poderia ser um classe média bem-sucedido, né? Osório já foi comerciante, dono de padaria, dono de açougue, já fez banca de jogo de bicho, Osório já fez tudo, deu tudo errado na vida de Osório, né? O que deu certo para Osório foi ser um grande escritor e poeta, não é? Um homem reconhecido por sua luta em favor dos mais fracos e tal, e o seu amor por Gracinha na sua vida. Isso deu certo. Agora, mas como comerciante, como tudo, deu tudo errado. Ele faleceu recentemente, foi em 2006. 2006, porque aí a gente fala assim, coitado, porque o cara tinha diabetes e tal. A questão é que o cara já estava com quase 80 anos. Também. A gente querendo que o cara vá para a eternidade, assim, e tal. É difícil ter um Niemeyer vivendo 104 anos. Difícil, né? Se chegar um Prestes que morreu com 90 e poucos anos. Em geral, o cara passou dos 70, já é um lucro bom que a pessoa tem e tal. E ele sempre foi uma pessoa forte e tal, só que com 76 anos, 70 e tantos que ele morreu. É a idade mesmo, assim, que a pessoa fraqueja, né? Em termos físicos, em termos, ainda mais quando tem uma doença ou outra e tal. E ele foi hospitalizado, foi atendido, o doutor Edson Batista ficou com ele dando atenção nos últimos dias dele e tal. Um sofrimento assim para todos nós, mas é uma questão de idade mesmo. Você vê agora o Chico Anísio, você vê tantos outros, quer dizer, você tem a cidade 80 aproximado, né? Você não pode esperar muito. É a vida, não tem jeito. É a vida. Então, mas eu acho que ele viveu bem a vida dele, Osório. Ele se vangloriava assim, eu não tenho nada, e falava, mas eu sempre fiz o que eu quis. Isso é muito bom. Isso é lógico, com certeza. A gente não leva nada. Avelino, obrigado pela presença, obrigado pela aula no dia de hoje. Com certeza. Valeu muito, foi muito importante. É muito CEPOB, mas precisa ter. Precisa ter essa eu posso base. acrescentar, eu sei que é difícil. Fica à vontade, o programa que é nosso. Não, eu sei, mas sabe por quê? Ontem alguém me falou assim, anteontem,
Falou, rapaz, 177 anos de emancipação de Campos. Eu falei, Campos não foi emancipado. E tal. Aí, e é mesmo e tal. Aí lembrou que... Porque eu acho que as escolas, elas têm que trabalhar melhor. Elas estão trabalhando bem a história de Campos nas escolas. Veja bem, não é que as pessoas não sabem. Porque antes não sabia nada de Campos. Mas nos últimos anos parece que é até lei, né? A história de Campos é lei, né? Você dá nas escolas e tal, ministrar as aulas nas escolas. Pode ser melhor. Pode, mas vai, porque o professor também não sabe, entendeu? Não há um livro didático, há da história do Brasil, muitos. Mas na história dos municípios, né? No caso nosso, do município de Campos, não há um livro didático que facilite não só o entendimento do professor, como também para passar para os alunos. E mostrar o seguinte, 177 anos, que as pessoas não entendem muito, de elevação de vila a cidade e tal, isso é difícil de explicar. E fica como aniversário, como cumpleanos, como nascimento. Né? Como única existência naquele período. E isso é estranho, porque Vitor e Grande, esse ano eu quero lançar, estou buscando um patrocínio, quem sabe alguém me ouça aqui, me ajude. Para o livro que eu quero lançar em setembro, vou lançar, nem que eu fique devendo e tal, dar uma de Osório, vou lançar e tentar vender para os amigos. A história dos 360 anos da Câmara de Campos, é uma das mais antigas do país, faz 360 anos agora em dezembro. Né? A Câmara, que tem uma história fantástica, porque tudo passava pela Câmara. A Câmara, ela era legisladora, ela era executora, ela era o judiciário e era o poder de polícia, que prendia também. Mas então, você vai contar desde Benta Pereira até o microfone quebrado? Essa parte do microfone fica quebrado, deixa para a história, não, deixa para a história. Não, mas as lutas, porque de Benta Pereira houve invasões da Câmara, prisão de vereadores. Hoje até você tem lá, entra com processo, xinga daqui e dali e tal, mas não chega ao ponto de enquadrar todo mundo, né, com tropas, prender os vereadores, algemá-los, colocá-los num barco, que vai ir até São João da Barra, o Porto São João da Barra, de lá ir para o Tribunal da Relação na Bahia, condenado, pagar todas as custas processuais e pagar a viagem, né, toda a viagem e tal. Aconteceu isso? Aconteceu com a Câmara de Vereadores em 1748, no grande episódio, assim, que redundou em 4 anos depois, no retorno de toda a capitania para os campistas. Né? E logo depois os campistas entram com uma parcela de 20 contos, de uma fortuna na época, juntou todos os fazendeiros campistas, quem tinha dinheiro, os fazendeiros, e ajudaram a comprar a capitania, para evitar que o donatário, né, que escorchava com os impostos e tudo mais, e essa é a grande briga, né, na época, mandasse aqui. Então os campistas passaram a mandar na própria terra, que tinha ajudado a adquirir com dinheiro, comprou as terras e queria que a coroa que mandasse aqui diretamente, e não mais um donatário, alguém que fosse no meio do caminho. Esse donatário, inclusive, que abrigou como prêmio exigido pelo traidor à coroa portuguesa, o traidor de Tiradentes, o Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério, por ter traído os inconfidentes de Tiradentes, pede ao rei de Portugal, como compensação, umas terras. Aonde? Campos dos Goitacazes. Meu Jesus. E veio para aqui, foi fazendeiro aqui, perseguiu os colonos aqui, na época, onde é hoje Quissamã. Naquela região de Boa Vista, Lagoa de Cima, Lagoa Feia, Quissamã, era uma fazenda onde... E ele era ligado ao quê? A um dos donatários, donos da capitania, né? Grandão. Só que não bastava. Ele ainda queria pegar os caras que moravam nas terrinhas ali e tal, e queria escorchar os colonos e pegar as terras dos colonos. A Câmara de Campos se reúne, olha só, escreve ao rei de Portugal e exige a expulsão de Joaquim Silvério dos Reis, que foi expulso logo depois. Nunca mais se eu falar. Quer dizer, o desgraçado vem para aqui para prêmio pela traição de Tiradentes.
Então, 1748 foi um episódio marcante, né, da invasão da Câmara, né, marcante, e a Benta Pereira acaba ficando na história como lenda, mais como lenda, né, e tal, mas ela tinha uma força muito grande, porque 12 fazendas, viúva, com os filhos muito ricos, filhos vereadores, muito importantes na época, né, e tal, e morava onde próximo ali ao Banco do Brasil, em frente à Câmara. Uhum. Por isso que ela não podia estar a cavalo, invadindo a Câmara a cavalo, porque é 30 metros, né? A Câmara é onde é o chafariz, mais ou menos. Ela ia sair de casa a cavalo para quê? Entendeu? Mas a lenda, aquele negócio, o caso do grito do Ipiranga e tal, quer dizer, o cara... Emblemático, né? É uma verdade com uma fábula. Tem que ter uma, tem que ter uma mexida. Tem que ser. Você está muito voltando. Não tem que ter uma mas mexida. Eu concordo. Tem que ter. Senão não tem essa áurea, essa coisa bonita e tal. Exatamente. Então, a história, quer dizer, a história de Campos é riquíssima antes dos 177 anos. 177 anos, quando ela recebeu um título de cidade, que não passou de 3 linhas de um diário oficial assinado pelo governador, juntamente com Angra dos Reis e eu acho que Niterói, junto com Campos, que passou a categoria de cidades, que dão uma importância muito grande, que eu acho que tem, porque era um título importante, passou a ser cidade e tal, né? E que passou a ser comemorado em 89 pelo Garotinho, que também nunca tinha sido comemorado. Aqui achava-se que o aniversário da cidade era 6 de agosto, porque era a única data realmente comemorada no município de Campos, historicamente. Mas, como que você fala para um aluno, como que nós e todo mundo e tal, que Campos tem 177 anos, que é o que fica na cabeça, assim, entendeu? Campos tem 177 anos. Se a Câmara tem 360, se a festa de São Salvador, agora dia 6 de agosto, faz 360 anos. Confunde, né? E muitas vezes o dia 29 de maio passa batido. E 29 de maio de 1677, já posterior à Câmara, bem, e a própria festa em São Salvador, quando você cria o Marco da Vila. É mais fácil esse dia ser feriado? Seria interessante. Eu acho que é uma data do município como um todo. Sim, a marcação aqui, que vai começar uma vila agora. Isso. Que entraria todo mundo, não apenas teoricamente católicos, a fundação, nem protestantes, todo mundo, Campos como um todo. Claro. Não seria um feriado católico, nem um feriado, né, religioso, seria um feriado da cidade abrangendo como um todo. Mas aí é que entra, 29 de maio ou 28 de março? Quer dizer, a elevação da vila à cidade ou a criação da vila? Mas eu defendo antes, eu defendo desde quando nós recebemos a certidão de nascimento. O Brasil não é de 1500, como é que é? 22 de abril de 1500? Sim. 22 de abril de 1500, Vitor, foi quando o cara olhou a terra ali, que beleza, tem terra. Isso. Recebeu até o nome de Vera Cruz, Santa Cruz, depois Brasil, ou seja, conta a partir do momento em que o cara entra na terra, ele pisa ali e fala, isso aqui é terra, então tem terra aqui e tal, não sabia nem que extensão, nem que nada. Exato. E aí passou a contar a data do nascimento do Brasil, no caso europeu para nós, né, que a terra já existia. Então, por que nós, que temos um registro assinado pelo rei de Portugal, de dezembro de 1532, dividindo o Brasil em 15 fazendas, que foram 15 capitanias hereditárias, e nós éramos uma delas, que é a capitania de São Tomé, né, a qual pertencia Quissamã, Carapebus, né, toda essa região, né, São Francisco, São João da Barra, e até Bom Jesus, toda essa região norte, noroeste do estado, até a divisa com Macaé, que aí passava a ser outra, né, capitania, e a divisa com o Rio Itabapuana, que é o Espírito Santo, que é outra capitania, era tudo campos, ou seja, capitania de São Tomé, como era o Brasil, no caso, terra de Vera Cruz, depois de Santa Cruz, depois Brasil. Então, eu defendo que o aniversário de Campos seja contado a partir de um documento assinado pelo rei de 1532, porque ela faz parte da colonização brasileira, faz parte da história do Brasil, ela é antiga. E hoje está se valorizando essa questão da antiguidade. Sim. Hoje se valoriza a questão da antiguidade, sabe disso? Patrimônio histórico da humanidade, né? Assim, e tal. Aí você vai lá em Ouro Preto, que é belíssimo. Por quê? Porque é antigo. E por que nós que somos antigos comemoramos 177 anos? Né? Quer dizer, que de 1835, o monitor, se existisse, era mais velho que a cidade. Você já tinha um jornal e a cidade nasce depois. Quer dizer, a gente entende que a elevação é um título apenas, é uma elevação
de vila-cidade. Mas o estudante e o professor, em geral, ele não sabe. Então, isso deveria fazer um trabalho bom nesse sentido, para mostrar o seguinte, olha, Campos comemora, aí eu defendo o que você está falando, Vitor, comemora a criação da vila, 29 de maio de 1677, o 28 de março de 1835, aí você tem algumas datas que poderiam ser importantes, claro, como o Brasil tem, 7 de setembro de 1822, 15 de novembro de 1889, não é assim, não comemora? Sim, claro. E comemora os 22 de abril de 1500 e assim por diante. Então, nós teríamos também essas datas, porque nós fazemos parte da história do Brasil. E não ficar apenas como 177 anos, sendo o nascimento da na verdade, ao meu ver, por exemplo, comemora-se 177 anos, de 1835 para cá, e se esquece esse passado para trás. Na verdade, é isso que acaba acontecendo. E o que é um dos passados mais ricos. Exato, e que não influencia só nossa capitania, mas sim a nível nacional. Isso. Então a gente não pode esquecer isso jamais. Avelino, obrigado. São 9 horas e 10 minutos. Agora eu tenho que encerrar. Obrigado. Volte outras vezes para contar um pouco da nossa história. Eu que agradeço, Vitor e Grange. Mesmo fiquei orgulhoso de vocês terem me chamado, tanta gente que vocês poderiam convidar, que falasse até melhor o nosso companheiro Osório. Mas eu fico orgulhoso pelo seguinte, eu gostava de Osório, né, assim, muito amigo de Osório, e foi um prazer enorme falar um pouquinho da vida de Osório aqui. Com certeza, obrigado. Começamos com o subsecretário de Cultura do nosso município, Avelino Ferreira, que veio conversar conosco sobre o Osório Peixoto, contar um pouco de sua história, já que ele é o grande homenageado do ano aí, o CEPOP, que leva o seu nome, Osório Peixoto. Grande Ferreira? Sim. Tchau. Vamos lá. Só destacando que os principais assuntos dos jornais, é claro, o prefeito de São Francisco, que foi preso pela Polícia Federal, e o vice, que assumiu a mesma coisa em relação ao Jornal Diário, né? É o principal assunto. Federal prende prefeito, o escândalo aí da saúde em São Francisco. Passei pro meu bichinho ontem. Passou? Na Hilux. Meu bichinho tava com uma gargalhada. Ele tava dando gargalhada? Rapaz, eu não ouvi a hora da verdade ontem. Meu bichinho ontem tava numa carro com uma gargalhada. Eu digo sempre, meu amigo Haroldo Tavares, pagode do cabeça, não deve ter começado na hora ontem. A hora, na verdade, ontem deve ter tido umas 2 horas, né? Mas enfim. Vamos à coluna ponto final, o senhor Luiz Cardoso Barbosa, que é nome... Em 2 prédios do nosso rico e vasto, maravilhoso município de Campos. Nunca em 2012... os estados e municípios produtores de petróleo ganharam mais 2 meses no debate do novo projeto de rateio dos royalties do petróleo. Mesmo que não haja acordo, ninguém vai poder mudar as regras do jogo agora, porque os municípios, assim como os estados, já definiram seus orçamentos para 2012 e qualquer mudança irá ferir a lei de responsabilidade fiscal. A todos um ótimo final de semana, que segunda-feira possamos estar aqui com tranquilidade, dando boas notícias e lembrando que hoje, na banca do Coliseu, o nosso informativo de Olho da Cidade, trazendo aí detalhes e você vai saber também, num resumo, de quem foi o Osório Peixoto, na visão do nosso Avelino Ferreira, nosso amigo. Um grande abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência e paciência. Um bom final de semana. Eu espero vocês 7 horas aqui no programa de Olho na Cidade. Lembrando, reprise 1 hora da tarde, 19 horas e meia-noite, aqui na TV Litoral, canal 20 da Via Cabo TV. Um forte abraço, um abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana. Este foi o programa De Olho na Cidade. Oferecimento ISEC. Acesse o site www.isec.psc.br e conheça nossos cursos. E distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555.